Hoje vamos falar de dificuldades e fazer recomendações, ou seja, aprenderemos que estruturas usamos para expressar que temos uma dificuldade para hacer alguma coisa e como dar recomendações para que a pessoa possa realizar alguma coisa positivamente, ok? Na segunda parte, vamos tratar de outras dicas para poder fazer umas mudanças ortográficas e fonéticas para que passam do português para o espanhol e poder ver que tipo de tradução faríamos para algumas palavras que estamos vendo em espanhol e uma dica que facilita esta identificação de significado, ok? São os dois temas para agora. Então, esses seriam os temas que nós vamos tratar, ok? Tudo bem, vamos lá então. Antes disso, você sabe que nós tratamos sempre da resolução do exercício que deixamos da semana passada. Resolvemos a tarefa, o exercício que nós vimos. Na semana passada, vimos e aprendemos como se conjugam os verbos que têm uma letra E na raiz, como, por exemplo, o verbo começar, empezar, como o verbo sentir, como o verbo querer, que mudam a letra E da raiz. E o exercício que foi deixado foi o seguinte. Completa as orações com a forma correta do verbo em parênteses. Aqui temos 8 frases em que vamos a utilizar 8 verbos e vamos ver como se utilizam isto, qual que é a irregularidade que acontece nessas frases com esses verbos que estão no presente do indicativo. Frase 1. La gente se manifiesta políticamente. Manifestar, a letra E de fe se converte em fie no presente do indicativo. Frase 2. ¿A qué hora empieza la clase? Empieza. A letra E, P, se convierte en pie. Van notando. Los políticos mienten demasiado. A letra E de men se convierte en mien. 4. El niño se divierte con la pelota. Divertir. Yo confieso que soy malo en esto. Confesar. Por favor, encienda usted la lámpara. Encender, encienda. ¿Qué me sugieres tú? Sugerir, sugieres. ¿A qué hora cierran la tienda? Cerrar, cierran. Então, presente do indicativo de verbos que têm a letra E na raiz e que se transforma num dictongo IE. Ok? Esse foi o exercício que deixamos da aula passada. Muito bem. Hablar de problemas e dificuldades e fazer recomendações. Esse é o tema principal de hoje. Vamos ver que estrutura usamos para expressar que estamos com problemas e dificuldades para realizar alguma coisa. Aqui aparece a estrutura do verbo costar, que é reflexivo. Me cuesta, te cuesta, le cuesta, nos cuesta, os cuesta e les cuesta. Se estamos falando de uma atividade, como é hablar ou falar, ou se estamos falando de um substantivo em singular, como no caso, la gramática. Eu posso acrescentar, me cuesta mucho hablar, me cuesta mucho la gramática. Ou puedo decir, me cuesta poco o un poco hablar, me cuesta un poco la gramática. El verbo costar está no singular. Te cuesta mucho hablar, le cuesta mucho la gramática, nos cuesta un poco la gramática, os cuesta mucho hablar, les cuesta mucho la gramática. Ahí puede ser, me cuesta mucho despertar temprano, te cuesta mucho decir cosas bonitas, etcétera, etcétera. Y me cuestan, te cuestan, le cuestan, nos cuestan, os cuestan o les cuestan
si se refiere a un substantivo no plural, como no caso aquí, me cuestan los verbos, te cuestan los verbos, le cuestan los verbos, etcétera, así, referindo-nos. Essa é uma estrutura muito comum em espanhol para expressar que temos dificuldade de fazer alguma coisa. Isto pode se referir a dificuldades na aprendizagem e na prática da língua espanhola ou de qualquer idioma, como por exemplo, me cuesta pronunciar bem o inglês. Então, aí estou falando que tenho dificuldade de pronunciar o inglês, ok? Essa é a estrutura, mas podemos usar outras. Aqui temos exemplos de uso usando costar, dessa estrutura. Por exemplo, a mim me cuesta muito pronunciar a R. Isso é uma coisa que muitos brasileiros dizem. Eu tenho muita dificuldade de pronunciar a letra R. Me cuesta muito pronunciar a R. A mim me cuesta mais a J. Eu tenho mais dificuldade com o J. Que é o que mais te cuesta? O que você sente mais dificuldade? Pues me cuesta levantarme tan temprano. Al niño le cuesta amarrarse los zapatos. O menino tem dificuldade de amarrar os sapatos. Nos cuesta decirle lo que pensamos. Temos dificuldade de dizer o que pensamos. A mis padres les cuesta lidiar comigo. Meus pais têm dificuldade de lidar comigo. Me cuesta entender lo que dicen en español. Te cuesta pouco galantear a la chica. Você tem dificuldade de paquerar a menina. Então, exemplos do uso dessa estrutura usando o verbo costar. Mas como eu já falei, nós temos outras formas para expressar dificuldade. Usando sentir-se, mais o adjetivo, mais quando, mais o presente. Por exemplo, me siento ridículo quando hablo espanhol. Sinto-me ridículo quando falo espanhol. Estamos usando o verbo sentir-se, que nós vimos que sentir é um verbo irregular que muda a letra E da raiz sen por el dictongo ye, cien. Então, no presente do indicativo. Me siento ridículo quando hablo espanhol. Veo que te sientes insegura quando usas la matemática. Pedro se siente mal cuando habla en público. Nosotros nos sentimos a gusto cuando estamos aquí. ¿Os sentís bien cuando salís juntos? Los chicos se sienten fatal cuando los regañan. Ve que estamos usando el verbo sentirse en todos sus sujetos do presente. Me siento, te sientes, se siente, nos sentimos, os sentís e se sentem. Nesse caso aqui, o verbo é conjugado, ok? Então, eu posso dizer, me cuesta muito falar espanhol, me siento mal hablando espanhol. Estamos usando esta outra estrutura, ok? Tudo bem? Outros recursos para expressar dificuldade. Posso utilizar o seguinte, para mim, lo más difícil es entender. Lo más difícil. A coisa mais difícil. Para mim, lo más difícil. Aqui temos essa onde vamos expressar uma dificuldade. Pois para mim, lo más difícil são los verbos. O, es muy difícil usar hábilmente una computadora o un ordenador. Computadora na América Latina, ordenador na Espanha. Essa é só uma diferença de substantivo. São muito úteis os falsos cognatos. Perfeito. Então, aqui estamos utilizando essa estrutura em espanhol, usando o plural. É muito difícil, são muito difíceis os falsos cognatos. São muito difíceis os falsos cognatos. Ok? Tudo bem. Então, nós vamos ver o que nós temos para fazer recomendações. Recomendar alguma solução para alguma coisa na qual temos dificuldade. E aí usamos a estrutura. Tienes que, tú tienes que, ou usted tiene que, mas o verbo no infinitivo. Lo mejor es,
mas o verbo no infinitivo. Você tem que fazer tal coisa, a melhor coisa é fazer tal coisa. Por exemplo, tienes que escuchar la radio y ver la tele. Tienes que, o usted tiene que escuchar la radio y ver la tele para mejorar o español, por ejemplo. Para eso, lo mejor es hacer un curso. Para isso, a melhor coisa é fazer um curso. Lo mejor es a melhor coisa. Também posso utilizar esta outra estrutura. Va bien, van bien. Va muy bien, mais o infinitivo do verbo, ou mais o nome. Van muy bien, usando o nome no plural. Exemplos. Para isso, va muy bien hablar com nativos. Por exemplo, para você aprender bem o espanhol, é muito bom falar com nativos. Para isso, va muy bien hablar con nativos. Creo que van muy bien los intercambios. Para aprender bem espanhol, acredito que é muito bom fazer intercambios. Ou seja, para falar espanhol, creo que van muy bien los intercambios. Seria outras formas para fazer recomendações, ok? Vamos ver no seguinte, a partir do seguinte quadro, algumas frases que exemplificam todas essas estruturas, ok? Más ejemplos. Me cuesta un poco usar la compu. Me siento un tonto cuando visto esto. ¿Cómo te sientes cuando haces el test? Al niño le cuesta mucho dibujar personas. Ella se siente ridícula cuando baila samba. Nos cuesta votar en la urna electrónica. Nos sentimos mal cuando peleamos. Veo que te cuesta un poco la gramática. ¿Qué les cuesta más pronunciar? Nesses exemplos, nós estamos usando o verbo costar ou o verbo sentir para expressar a dificuldade de fazer alguma coisa, utilizando todas essas frases, ok? Aqui estamos com exemplos para propor soluções, fazer recomendações. Tienes que enrollar la lengua al hablar. Você tem que enrolar a língua quando falar. Lo mejor es imitar a los nativos. A melhor coisa é imitar os nativos. Para bailar, va bien hacer un buen curso. Para dançar, o melhor é fazer um bom curso. Para pronunciar, van bien los trabalínguas. Para ter uma boa pronúncia, o ideal é fazer trabalínguas. Si quieres triunfar, tienes que esforzarte. Para adelgazar, lo mejor es cerrar la boca. Para emagrecer, a melhor coisa é fechar a boca. Então, todos são eles exemplos de como podemos expressar uma dificuldade e como podemos propor uma solução usando essas estruturas. No próximo exercício, você vai pronunciar todas essas frases para você ter a prática falando. Aqui até agora você viu as frases e ouviu como se pronunciam e a explicação do uso. No próximo exercício, recomendo que você somente ouça e repita, vai repetindo cada uma delas, ok? Então vamos ver. Me cuesta un poco usar la compu. Me cuesta un poco usar la compu. Me siento un tonto cuando visto esto. ¿Cómo te sientes cuando haces el test? Al niño le cuesta mucho dibujar personas. Ella se siente ridícula cuando baila samba. Nos cuesta votar en la urna electrónica. Nos sentimos mal cuando peleamos. Veo que te cuesta un poco la gramática. ¿Qué le cuesta más pronunciar? Tienes que enrollar la lengua al hablar. Lo mejor es imitar a los nativos. Para bailar, va bien hacer un buen curso. Para pronunciar, van bien los trabalenguas. Si quieres triunfar, tienes que esforzarte. Para adelgazar, lo mejor es cerrar la boca. Ok, tudo bem. Espero que você tenha feito o exercício direitinho. Ouve a frase, para e repete. Ouve a frase, para e repete. E agora tu, e agora você.
Vamos a practicar. Completa las frases usando el verbo costar. Aqui nós temos 6 frases nas quais você vai completar utilizando o pronome e o verbo costar, dependendo da frase, do sujeito, ok? Ou simplesmente o verbo costar. Ok, você vai utilizar nesse exercício ou a primeira parte dessa aula onde se expressou dificuldade utilizando o verbo costar. Tudo bem? Muito bem. Falando de curiosidades do espanhol, esta segunda parte também vamos a usá-la para falar daquele elemento que na aula passada falamos. Como posso saber como se escreve o que significa uma certa palavra que está em português ou que está em espanhol? E eu posso descobrir isso fazendo a troca só de uma letra. Na aula passada vimos que eu posso trocar o LH pelo J e eu descubro o que aquela palavra significa. Na aula de hoje, cambios ortográficos ou fonéticos de português e espanhol. Temos 2 colunas. As palavras em português, como se escrevem e, logicamente, como elas vão se pronunciar. E em espanhol, como se escrevem. Está havendo a mudança simplesmente de uma letra para ver que se passa de um idioma a outro. Na coluna do português, fazer, fazenda, fada, fundo, fio, furacão. Todos com a letra F. Na coluna em espanhol, essas mesmas palavras, mas mudamos o F pelo H. Hacer, hacienda, hada, hondo, hilo, huracán. Então, se eu tenho uma palavra em um texto, numa frase que está em espanhol, como hacer, hacienda, hada, hondo, hilo, huracán, e eu não consigo identificar qual que é o significado, simplesmente eu coloco uma F, uma letra F no local e vai me surgir uma palavra muito parecida com a do português. Então, é isso que acontece. Por exemplo, temos aqui a frase, hay muchas hormigas. Hay muchas hormigas. A palavra hormiga tem um H no início. Vou fazer a troca, né? E diria, há muitas formigas. Então, seria uma maneira de fazer isso. Vejamos outros exemplos. Esta foi uma verdadeira hazaña. Esta foi uma verdadeira hazaña. Isto foi uma verdadeira, uma real façanha, né? A hazaña é uma coisa muito corajosa. Eres um homem muito holgado. Você é um homem muito folgado. Cuidado, pois se pode hundir. Cuidado, pois pode afundar. Tienes que hacer hincapié. Tienes que hacer hincapié. Você tem que fincar o pé. Hincapié, fincar o pé. Já podemos huir de aqui. Já podemos fugir daqui. Já podemos huir daqui, já podemos fugir daqui. Então veja que em cada um desses casos que apresentamos está havendo uma mudança simplesmente de uma letra. Mas atenção, essa mudança não acontece em todas as palavras entre o espanhol e o português. Não quer dizer que sempre que em espanhol encontrar uma letra F, isso vai, em português, ter uma letra F, vai para o H, o espanhol, ou vice-versa. Não. Muitas palavras têm F em português, F em espanhol. Ou muitas palavras que têm F em português, a palavra, o significado, a tradução é com uma palavra totalmente diferente. Ok? Como, por exemplo, fácil em português, fácil em espanhol. Mas faca em português não é aca em espanhol. Não, não é aca, é cuchillo. Mas eu tenho a palavra fama em português, fama em espanhol. Então, não é uma norma geral trocar o F do português pelo H do espanhol. Aqui nós vimos muitos casos em que isso acontece, como existem outros que você irá aprendendo com o tempo. Ok?
Pronunciar em espanhol. Pronunciar, logicamente, além de que já pronunciamos as frases do exercício de hoje, temos esse pequeno texto agora que nós vamos pronunciar também, para que você tenha outro exercício de pronúncia e de prática do espanhol. O texto de hoje diz o seguinte: puede decirse que la dificultad es la cualidad de difícil. Algo que no puede comprenderse, ejecutarse o lograrse sin esfuerzo. En este sentido, es posible encontrarse con expresiones como: este examen presenta un grado muy elevado de dificultad, o no tendremos demasiada dificultad para conseguir la victoria. La noción de dificultad puede aplicarse a diversas ideas ou situações. Tudo bem? Então, esse foi o conteúdo da aula desta semana. Pois, então, aguardo vocês na próxima semana com outro conteúdo interessantíssimo também. Faça os exercícios, pratique o idioma. Só dessa maneira você vai aprender direitinho. Um forte abraço. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Enquanto isso, clique dizendo que você gostou da videoaula, compartilhe com seus colegas, amigos, colegas de espanhol, parentes, vizinhos, etc, etc. E deixe seu comentário. Tudo isso ajuda a incentivar a atividade do canal. Você pode comentar, propor um tema, discordar ou simplesmente mandar um oi. Um forte abraço.